isso traz muitas dúvidas para as mulheres, porque é comum se pensar que o tratamento da menopausa, do climatério, ele só deve acontecer quando a menstruação ela parar. E se você tiver sintomas. Mas isso traz muita confusão, porque muitas mulheres não sabem quais são os sintomas do climatério, não sabem que estão vivendo o climatério, não sabem que estão tendo várias alterações de comportamento, problemas de relacionamento, problemas no trabalho, por causa do climatério também, e não sabem o que está acontecendo com elas. Então, eu vou trazer esse assunto hoje, que é sobre o climatério, que é essa fase que antecede a menopausa, de 8 a 10 anos antes da menopausa. Então, o climatério é a fase mais importante, porque se a gente for comparar o climatério com a adolescência, é como se fosse a entrada da adolescência com aquele turbilhão de reações. O climatério é a entrada da menopausa com aquele turbilhão de reações. Então, o climatério, ele antecede a menopausa de 8 a 10 anos antes da menopausa. Só que é um período que ninguém fala, é um período que ninguém comenta, é um período que até então pouco era relatado ou divulgado ou estudado. Esses 8, 10 anos antes do climatério. Se todas as mulheres soubessem o que fazer a partir dos seus 40 anos, todas as mulheres hoje de 50, 55 estariam sofrendo menos com os sintomas da menopausa, porque já saberiam o que fazer antes do problema se agravar. Então, o climatério é a fase onde os seus hormônios eles vão mudar a sua forma de circular no seu corpo. A mulher, ela tem 4 ciclos no mês. Se tu for pegar o teu mês, teu período menstrual, você tem 4 ciclos. Porque no climatério você ainda menstrua. Por isso que você nem pensa em menopausa, ninguém pensa em menopausa. Porque o climatério você ainda menstrua. E essa menstruação no climatério, ela pode estar regulada, ela pode estar desregulada, ela pode estar com menos intensidade, mais intensidade, pode estar sangrando mais, menos, mais dor, menos dor, com mais fluxo, menos fluxo. Tudo isso pode mudar, mas você ainda tem ciclo, você ainda menstrua. Então, é um período, como eu falei, que ninguém lembra que ele existe. Mas o seu ciclo menstrual, ele é um que já começa a dar sinais que algo está acontecendo com você. Então, esses sinais que eu falei aqui são alguns deles, que é a mudança do comportamento do seu ciclo menstrual. E como eu disse, você tem 4 períodos hormonais dentro do seu período menstrual ali de 28 dias. Você tem a primeira fase, vamos começar ali pela parte de menstruação. Você tem a parte de menstruação, que o teu estradiol está baixo e a tua progesterona está baixa. Então, por isso que você tem vários sintomas na menopausa, na menstruação. Porque está baixa a progesterona, está baixo o estradiol. Na menopausa não é assim? O que acontece quando você entra na menopausa? Não fica baixo o estradiol? Não fica baixo a progesterona? Pois é. Na menstruação é a mesma coisa. Fica baixo o estradiol e fica baixo a progesterona. A gente tem praticamente os mesmos sinais, mesmos sintomas. Aí depois de ali 5, 6, 7 dias, quando você está menstruando, o teu estradiol começa a subir. Aí tu começa a ter disposição, energia, vitalidade, quer fazer as coisas, tá com mais libido, não é? Gente, eu botei essa correntinha azul aqui, ó, para combinar com a minha blusa e ela vira. Ela fica virando esse pingente aqui, ó. E aí na segunda fase o estradiol fica alto, né? Aí na outra fase, que é ali no 14º dia, você tá ovulando. Aí a progesterona sobe, o estradiol sobe. Aí depois de 7 dias, se não aconteceu a ovulação, não engravidou,
vai cair a progesterona, vai cair o estradiol e você entra em TPM. Então lá na TPM você tem estradiol baixo, progesterona baixa, que é a mesma coisa que acontece no climatério. Então, essas 4 mudanças hormonais de sobe, sobe, desce, desce, quando a gente está no climatério, ocorre uma variação nesse ritmo, nessa organização aí dos hormônios. E você começa a sentir um maior cansaço, maior fadiga, dores nos músculos, às vezes dores articulares, mais dor de cabeça. Mas aí você começa a pensar, isso aí é do cansaço, do estresse, eu tô estressada, eu tô cansada, trabalhei demais. E comigo foi assim também, jamais eu ia pensar ali com 44 anos, 43, que eu já tinha alguns sintomas, que hoje eu sei, né, que tinha alguns sintomas já do climatério. Eu pensava tudo que era estresse, que eu trabalhava demais naquela época, né, trabalhava muitas horas por dia. E aí, não, é estresse, é trabalho, eu não durmo bem por causa do trabalho. E, na verdade, quando a progesterona cai, que é o primeiro hormônio a cair no climatério, é a progesterona, que é o hormônio que deixa a gente relaxada, tranquila, bem. Então, quando esse primeiro hormônio cai, você começa a ficar com irritabilidade, com mau humor, você começa a ficar impaciente, intolerante. Vocês estão se identificando com isso? Quem é que já está sentindo isso? Ou sentiu isso no climatério ou está sentindo isso na menopausa? Coloca aí para mim se alguém está sentindo isso. Então, essas alterações de humor é um dos primeiros sintomas na fase do climatério. Junto com a fase, né, do climatério que se estende depois para a menopausa. Pode na menopausa essa alteração de humor permanecer. E também começa a alteração da qualidade do sono. O teu sono começa a ficar picado, o sono fica fracionado, o teu sono tu demora para pegar, ou tu acorda todo dia 3 da manhã, 4 da manhã. Então são coisas que também acontecem no climatério e que a gente associa tudo ao estresse. E na verdade já são oscilações hormonais acontecendo devagarinho ao longo dos anos, para daqui 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos, você está na menopausa. Porque não tem como assim passar uma faca e dizer assim, agora você está na menopausa, o corpo mudar de um dia para outro. O corpo ele vai mudando devagarinho, até ele entrar na menopausa. Então é um processo, né? O corpo ele passa por um aprendizado dessa nova fase. O teu corpo, as tuas glândulas, o teu cérebro, tudo tem que aprender a viver com nova dosagem hormonal. Então o corpo devagarinho vai mudando as coisas, por isso que leva tanto tempo. Mas esse processo devagarinho faz com que nós mulheres, às vezes, sentimos sintomas muito fortes, que pode atrapalhar a tua vida profissional, porque aí tu não rende no trabalho, tu esquece das coisas, tu tem dificuldade de tomar decisões no trabalho, né? Tu vê que teu rendimento diminuiu, e isso acaba às vezes atrapalhando muito, principalmente se tu faz uma função administrativa de muita concentração, se você é um profissional que lida com equipes, que tem que liberar, pensar muitas coisas, liderar muita gente, às vezes isso pode te atrapalhar um pouco, né? Também a questão de relacionamento, porque como você fica muito mais intolerante, mais irritada, vai acontecer mais brigas, vai acontecer mais discussões dentro do relacionamento. Então, tudo isso faz com que, de repente, a tua vida que estava toda certinha, a tua vida começa a virar de cabeça para baixo. E aí você vai dizer, eu não sei o que está acontecendo na minha vida. Porque no trabalho eu estava bem, não estou mais bem no trabalho. Meu relacionamento estava legal, meu relacionamento não está mais legal. A gente briga toda hora. A minha saúde estava boa, agora eu não estou bem de saúde. É dor de cabeça, é cansaço, é insônia, é fadiga, é alteração menstrual. E aí tu começa a entrar numa fase onde tu começa a se questionar e dizer, eu não sei o que está acontecendo comigo. Não é assim? Não é assim? E a libido?
que cai nessa fase também. Porque é uma soma, né? Você está mais cansada, você está mais indisposta, você está com várias questões para resolver aí dessa mudança hormonal, que até o momento tu não sabe que é hormonal, você acha tudo que é do estresse, do trabalho, problema no relacionamento, mas na verdade são coisas que vão somando. E de repente você está vivendo uma grande bagunça na sua vida, ali dos 40, 45, 47 anos, que é a fase climatérica, onde cada dia tu tem um comportamento diferente, cada dia tu tem um sintoma, cada dia tu tem várias dores, e isso vai te incomodando e não tem, né, gente? Se a gente está incomodada com as coisas, como é que a gente vai viver bem? Não tem, a gente vai ficar diferente, né? E aí vai afetar a nossa vida um todo. Então, o climatério, ele é uma fase que as pessoas dão pouca importância, é pouco olhado, mas é a fase da mulher onde você deve se cuidar muito, muito, muito. Porque existe tratamentos naturais, já que tu pode aplicar nessa fase climatérica, para te ajudar a regular o humor, para você dormir melhor, para você evitar o ganho de peso. Porque conforme vai mudando o metabolismo ali nos 40 anos, até os 50, quando muda totalmente, 50, 51, 52, 53, ali no dia da menopausa, o que acontece? Você vai perdendo muito hormônio até lá. E essa mudança hormonal, ela muda a configuração do seu corpo, ela muda o metabolismo, pode reduzir de 15% até 30% o teu metabolismo. Você perde músculos com a queda hormonal, o músculo também vai diminuindo e é isso que diminui o teu gasto calórico. Você vai tendo, conforme vai oscilando o humor, você vai tendo mais vontade de comer doçura para regular esse humor. Aí quando você vê, o que acontece? Você está lá com 5, 6, 7, 10, 15 quilos a mais aos 50 anos. E aí é onde que você leva o choque. Meu Deus, ganhei tudo isso de peso. Na verdade, meninas, foi havendo um processo, né? Foi ocorrendo ao longo dos anos e você não foi percebendo que cada ano ganhava 1 quilo. Cada ano ganhava 1,5 kg. Se percebia, você não dava muita atenção porque era 1 quilo, 1,5 kg. Só que isso ao longo de 5, 6 anos... Isso dá o quê? 7, 8, 9 quilos. E aí que você se assusta quando você percebe. Então, no climatério, todas as mulheres que hoje estão com 40, 41, 42, 43 anos, eu digo que vocês devem começar o tratamento do climatério, o tratamento da menopausa, no climatério. É agora o tratamento. É agora que tem que rever a alimentação para não ganhar gordura corporal ou peso. É agora que você tem que ver a sua atividade física para você não perder tanta massa muscular e tanto osso. É agora que você tem que ver como é que você vai tratar até a parte de pele, porque a pele fica mais seca, fica desidratada, a pele fica fina, a gente perde muito colágeno, então quando chega aos 50 a nossa pele está fininha, está flácida. Então o que eu posso fazer aos 40 para não chegar aos 50 com essa perda? Então, tem que ser antes, a prevenção é antes, né? Como prevenir tantas dores, dores articulares, como prevenir para não reduzir tanta libido. Então, quando a gente trabalha a prevenção, que ela é feita no climatério, ela é feita antes da menopausa, você vai entrar na menopausa com teu corpo muito mais saudável, com menos problemas, menos riscos, menos sintomas, menos tudo. Porque no momento que a gente entra na menopausa e cessa todos os hormônios, fica com a taxa muito, muito baixinha, a gente ali abre portas para riscos, né? Portas para risco. Quais são os riscos que a gente tem? É o risco que o colesterol aumenta na menopausa, aumenta a glicose, aumenta a insulina, aumenta o risco de veias entupidas, aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco da osteoporose. E a gente acha assim, como é risco, não vai acontecer comigo, é risco, pode ou não pode acontecer. Só que aí, como você não faz nada para prevenir, quando chega lá,
tu faz um exame e teu médico fala, ó, tua insulina tá alta, teu colesterol tá alto, tua glicose tá alta e você tá com osteopenia. Ele vai dizer, meu Deus, e agora para tratar tudo isso? Mas se tivesse feito a prevenção, não teria tudo isso. Então, a menopausa, ela vai abrindo portinhas para a gente ficar mais suscetível a doenças. Por quê? Porque abaixa o hormônio, e o hormônio, ele é protetor da mulher. Quando abaixa os nossos hormônios, a gente fica sem essa proteção. Então, a gente fica mais suscetível a ter as doenças. Então, é muito importante que hábitos alimentares, hábitos de exercício, rotinas de vida, elas vão se organizando para você ter mais saúde na menopausa. Tem o lúpus, como é que faço? Então, a mesma coisa, é trabalhar a imunidade, é trabalhar a modulação intestinal, desinflamar o seu intestino. Porque como nós temos hoje uma alimentação industrializada, uma alimentação com agrotóxico, tudo que a gente usa hoje não é mais natural, né, gente? A água tá cheia de contaminantes, o ar tá cheio de contaminantes, o alimento tem agrotóxico, aí é remédio, é antibiótico, é vacina, é anticoncepcional, é isso, é aquilo. Ou seja, né? Aí tem as químicas que a gente usa na pele, é tintura no cabelo, é maquiagem, é esmalte. Vocês podem ver que eu sou uma mulher que uso pouca maquiagem, tanto que eu uso filtro no Instagram. Eu uso filtro no Instagram para não me maquiar. Eu não gosto de me maquiar, eu não me gosto de encher de maquiagem, não gosto. Então, quando eu saio, eu boto um pouquinho de corretivo nas olheiras, um pouquinho de rímel, um pouquinho de blush, um brilhinho na boca, às vezes um batom. Não me encho de base, de desenho no rosto, mais pó, mais primer, mais não sei o que, mais não sei o que. Não, não faço. Então, pra gente fazer uma live, fazer um vídeo, a gente tem que estar bem apresentada, né, meninas? Então, eu uso os filtros, porque aí o filtro me maqueia, eu não preciso me maquiar. Né? Então, vocês veem que eu uso pouco produto químico no meu corpo. Né? As unhas, eu não pinto toda semana as unhas, eu passo óleozinho para hidratar as unhas, para deixar a cutícula macia, bem hidratada. Por quê? Porque tudo isso são contaminantes ambientais. Se a gente somar tinta de cabelo, maquiagem, esmalte e tudo que a mulher aplica no corpo, só a pele já está absorvendo uma barbaridade de contaminantes químicos, tintas, conservantes e montes contaminantes. Aí mais o que tu aplica em casa. Aí passa produto químico no chão, produto químico na louça, produto químico no forno, produto químico não sei o que. Você vive dentro de uma bolha de produto químico. Então, aí a alimentação tem agrotóxico, tem isso, tem aquilo. Aí tu come carne, tu come leite. Aí tem antibiótico para o animal não ficar doente. Aí dão vacina no animal, a gente toma antibiótico que o animal toma, a gente toma vacina que o animal toma. Ou seja, a gente está, até saiu aqui, ó, a gente está contaminada. Então, tudo isso faz com que o nosso corpo, gente, fique inflamado. Ai, hoje todo mundo fala em inflamação, né? Ai, todo mundo fala em inflamação. É porque antigamente não precisava. Não precisava porque ninguém era inflamado. A água era limpa, o ar era limpo, a alimentação era limpa, tinha poucos produtos industrializados, a mulher passava pouco produto no rosto. Quem é que se maquiava tanto como se maquiam agora? As crianças se maquiam, se enchem de base, corretivo e... Como é que se chama aquele negócio que vai desenhando o rosto lá? Esqueci o nome. Enfim. Então, tudo isso faz com que a mulher vá se enchendo de coisas. E isso faz a gente ficar inflamada. Então, a gente precisa falar em inflamação quando a gente fala que se você tem uma doença autoimune, um lúpus, uma artrite, uma tireoidite, tireoide Hashimoto, ou qualquer outra doença autoimune, doença celíaca, você precisa desinflamar. Porque o teu corpo está mais inflamado. Ele inflamou a ponto de gerar uma doença autoimune. Essa doença autoimune, ela pode ser gerada também por estresse. Tu vai produzindo estresse no teu corpo,
às vezes é raiva, ódio, que você vai acumulando, de sofrimentos que você passa, e você vai engolindo isso vira energia no seu corpo, isso condensa o seu corpo, isso afeta o teu sistema imunológico. E afetando o teu sistema imunológico, você vai ter alguma doença imunológica se você não conseguir eliminar esses sentimentos da sua vida. Ou se você não conseguir eliminar alimentos contaminantes. Hoje ninguém consegue tirar os contaminantes do ar. A gente vive num ar contaminado, vive numa água contaminada e come alimentos contaminados. Hoje a gente não consegue tirar isso, a não ser que você tenha um sítio onde tu tenha uma fonte, né, nesse sítio, e você planta e você cria seus animais, você pode reduzir até 50%, 60% dos contaminantes ambientais. Mas fora isso, a gente está contaminado. Então, o que a gente tem que fazer? Ajudar o nosso corpo a desinflamar. E o primeiro órgão a inflamar é o intestino. E quais são os sintomas desse corpo inflamado? Cansaço, indisposição, doenças autoimunes, fadiga, barriga estufada, cheia de gases, cheia de dores, alterações nas fezes, dores de cabeça, língua branca, sempre com azia, com gastrite, com refluxo, estômago que não digere bem, sempre com candidíase vaginal, infecção urinária de repetição que nada resolve. Então, tudo isso é um corpo doente. Então, a vida saudável, hoje em dia, ela tem que ser mais priorizada que qualquer outra época. Por isso que antigamente não se falava em microbiota intestinal, inflamação do corpo, que todo mundo é inflamado. Todo mundo é inflamado, porque todo mundo é estressado, todo mundo come errado, todo mundo vive, a maioria em cidade, come alimentos do supermercado, fast food, teleentrega. Gente, vamos ser realistas. A comida não é a mesma dos nossos avós, a água não é a mesma, o ar não é o mesmo. As pessoas hoje são tudo ansiosas, estressadas. Mas por quê? Por causa do estilo de vida. Todo mundo quer trabalhar muito, todo mundo tem que dar conta de tudo, todo mundo tem que ser expert em tudo, todo mundo tem que falar várias línguas, todo mundo tem que fazer tudo. Fora isso, tu tem que ser boa esposa, boa mãe, boa companheira, você tem que ser boa de cama, você tem que ser boa em tudo. Então, não tem como a mulher não ser ansiosa, a mulher não ser estressada, a mulher não ser irritada, não tem como não ser. Porque é muita pressão sobre a mulher. Então, o que tudo isso tem que ver com o climatério? Tudo. Porque se você, isso mesmo, Jane, até mesmo uma convulsão, isso mesmo. Várias convulsões são ativadas pelo estresse. Estresse nível alto, não consegue eliminar do corpo, da mente, das emoções. E aonde que flui aquilo, em algum lugar vai estourar. Então, por isso que a gente tem que prezar pela vida natural. Por isso que eu trabalho com vida natural. Eu faço isso por mim e ensino vocês a fazerem. É vida natural. O que vocês puderem comprar orgânico, comprem orgânico. Mesmo que seja só uma bandeja de cenoura. Mas é menos um produto envenenado que vocês vão comer. Se vocês puderem plantar em casa alguma coisa, principalmente folhas, temperinho verde, salsinha, orégano, hortelã, plantem. Se vocês puderem comprar, usar um filtro, procurar um filtro que elimine a maior parte de contaminantes da água, façam. Se vocês puderem usar maquiagem orgânica, prefiram. Esmalte sem químicas que fazem mal para nossos hormônios, prefiram. Ah, é mais caro? Mas aí não pinta a unha toda semana, ou pinta uma semana com uma química, outra semana com a outra química. Então são essas pequenas coisas que vocês vão ajudando o corpo de vocês a desintoxicar, a desinflamar. E com isso
vai reduzindo os sintomas do climatério, vai reduzindo os sintomas da menopausa, vai melhorando a absorção de nutrientes, vai melhorando o humor de vocês, vai melhorando a saúde, vocês vão emagrecendo porque está desinflamando. Corpo inflamado engorda, gente. Corpo inflamado dá barriga. Corpo inflamado não vai ficar bem, tanto do físico quanto do emocional e do mental. Quanto mais tempo com a natureza, melhor. Tempo de vida para nós. É isso aí. O ser humano, ele deixou de botar o pé na terra. Pé na terra. Qual foi a última vez que você tirou o sapato e botou o pé na terra? Quem trabalha com mídias sociais, como eu trabalho, o dia todo com o celular na mão, o dia todo. Se eu não estou no celular, eu estou no notebook. Então, eu trabalho o dia todo com eletromagnetismo. Quem trabalha o dia todo com magnetismo, né, celulares, computadores, Wi-Fi, tem obrigatoriamente todo dia colocar 10 minutos o pé na terra. Precisa descarregar. Esse excesso de eletromagnetismo que nosso corpo acumula, isso faz com que a gente fique com ansiedade, depressão, alteração do sono, irritabilidade, disfunção das nossas glândulas e perda de memória. Isso é comprovado. Tanto que existe vários equipamentos que você compra para botar dentro de casa para eliminar as ondas eletromagnéticas provenientes de celulares, Wi-Fi, micro-ondas e coisas assim. Então hoje a gente vive num mundo onde as coisas nos fazem mal. Por isso que a gente olha para o mundo e vê, meu, o povo está doente. A população mundial está doente. Por isso que nós temos que procurar práticas que nos façam bem. Yoga, meditação, natureza, mato, mar. Ficar umas horas sem celular no bolso, sem celular, não dormir com o celular do lado da cama, pelo amor de Deus, gente. Quando vocês vão dormir à noite, desliguem o Wi-Fi, tirem o celular do quarto, não tenham televisão no quarto, tira o eletromagnetismo do quarto na hora que vocês vão dormir. Isso é muito importante. Agora tu pega toda essa situação que eu expliquei e coloca numa mulher de 40, 42, 43 anos que está numa fase climatérica, que já tem várias alterações hormonais, e ainda tem tudo isso que eu falei. Vai ficar bem? Vai ficar bem uma mulher dessa? Não vai. Por isso que falam, as mulheres dos 40 anos entram em crise. Sim, entra em crise, não tem como não entrar. É muita coisa ao mesmo tempo, além da mudança hormonal, é todos esses contaminantes ambientais fazendo desajustes hormonais. Porque eles fazem desajustes hormonais. Por isso que eu tento usar menos possível contaminantes. Eu passo muito óleo no corpo, no rosto, evito loção. Loção da marca tal, loção da marca tal, loção da marca tal. Eu evito tudo isso porque se tu ler a fórmula, tá cheio de contaminantes ambientais lá dentro. Então eu prefiro comprar um óleo de jojoba, um óleo de abacate, um óleo de gergelim, um óleo de girassol para a pele, né? Não esses de comida, né? Óleo de girassol para a pele. E pingar óleo essencial. Aí eu massageio o cabelo, eu massageio o rosto, eu passo no corpo. Tudo isso. Pinto pouco as unhas, passo pouco produto químico nas unhas. Tento fazer de 15 em 15 dias para evitar a acetona, é a base, é o esmalte, é o brilho, é o óleo. E fica ali 7, 10 dias absorvendo tudo aquilo. Então eu evito de colocar toda semana. Então eu tenho alguns cuidados, né? Para quê? Para ajudar o meu corpo, ajudar minhas células inflamarem menos. Não é que não vão nesse mundo moderno que a gente tem, mas inflamarem menos. Isso faz com que a gente tenha menos efeito da menopausa no corpo. Menos efeito. Vai ter sintomas do climatério? Você vai. Pode ser que não tenha, mas muita mulher vai ter. Mulheres que dizem que não têm sintomas no climatério é porque muitas não conhecem os sintomas.
Elas estão com ansiedade, elas estão com alteração do humor, elas estão com alteração menstrual, elas estão mais cansadas, só que elas não associam ao climatério. Então, às vezes elas têm esses sintomas lá na menopausa, e elas falam, não, eu não tenho sintomas da menopausa, eu só estou mais cansada. Ah, a libido abaixou, o sono não tá tão bom, eu ganhei uns pesos, umas gorduras na barriga, até tenho mais dor, mas elas não associam a menopausa por desconhecimento. Então elas falam que não tem sintoma, às vezes é por desconhecimento, né? Mas olha quantas coisas elas estão vivendo. E às vezes o próprio médico que atende a mulher nunca fala disso, não toca no assunto e desconhece também. Ele também não sabe. E aí as mulheres vão passando pelo climatério sem saber que estão num climatério. E quando vê, o problema está instalado. Nós temos aí de 70% a 80% das mulheres no Brasil, acredito que é no mundo, porque como eu atendo pacientes nos Estados Unidos, eu atendo pacientes da Europa, eu atendo pacientes da Argentina, eu vejo que a queixa é a mesma. Gente, é a mesma queixa, não é aqui nós brasileiras, tá? É a mesma queixa. Ninguém me escuta, o médico não deu atenção, falou que é assim mesmo, não vai dar nada para mim, né? Então, o que acontece? Acontece que as mulheres vão sofrendo, as mulheres vão passando por isso quietas, porque não sabem o que fazer. Mas eu tô aqui para orientar vocês. Essa live vai ficar gravada, vocês encaminham essa live para as amigas de vocês, para os parentes de vocês, para os contatos de vocês no Instagram. Vai lá no direct, lá no aviãozinho, manda para todos os contatos do Instagram. Por quê? Porque as mulheres têm que saberem que elas estão passando por oscilações hormonais que podem afetar a carreira delas, a vida pessoal delas, a vida em casa, a vida familiar. Então, amadas, o tratamento da menopausa, ele começa aos 40, 42, 43 anos. Algumas aos 38 anos, que tem mulheres de 38 anos já com sintomas de climatério. E sabe por que isso está acontecendo? Porque cada vez mais cedo, as mulheres vão ter menopausa cada vez mais cedo, isso já está os estudos mostrando, não sou eu que estou falando, são os estudos, porque as crianças estão com maus hábitos alimentares, as crianças são gestadas com maus hábitos alimentares, as crianças, os adolescentes hoje comem muito errado, as mulheres que têm hoje 30, 35, 38 anos trabalham muito na vida moderna, estressante, comem errado, usam anticoncepcional, às vezes anticoncepcional de qualidade ruim, não fazem check-up completo, deixa para depois se cuidar, depois eu me cuido. Depois, quando tiver tempo, eu vejo. Depois, sabe o que acontece? Quando elas vão ver, elas estão com um quadro crônico. E aí, para tratar, vai levar 1 ano. Porque aí é uma obesidade já instalada e inflamada. Aí é o emocional que está difícil de regular. É os hormônios que já estão virados. E aí, para arrumar um corpo todo inflamado, o que tu faria em 3 meses, leva 1 ano. E isso é mais uma questão muito importante, tá? Muito importante. Quando você começa a tratar a sua menopausa no climatério, você vai gastar menos, você vai investir menos, você vai, a longo prazo, ter menos gasto financeiro. Se você vai empurrando com a barriga os problemas, vai empurrando com a barriga, quando dá eu vejo, quando dá eu vou ver, quando eu lembrar, quando tiver tempo, aí você tá lá com insulina alta, o intestino ruim, obesidade, corpo inflamado, não dorme bem, cabelo ralo, tireoide disfuncionante, você tá com ansiedade, sabe o que acontece? Não é 2, 3 meses de tratamento para você melhorar, é no mínimo 6 meses. E aí fica caro, porque o tratamento vai ser caro, vai usar mais remédio, vai usar mais fórmula, vai usar mais profissional, mais tempo do profissional, e o tratamento vai ficar mais caro. Então, agir na prevenção faz com que a longo prazo você tenha mais qualidade de vida, mais autoestima, um corpo mais magro. Para mim não é importante um corpo mais magro. Toda mulher fala isso para mim, mas na hora do consultório, no particular, todas falam que quer perder peso. Porque toda mulher gosta
tem a sua autoestima e gosta de um determinado estilo de corpo, cada um tem a sua estética, mas todas me falam, eu quero perder um pouco de peso. Muitas me falam assim, ó, eu até quero perder um pouco de peso, mas na menopausa, né, com 50 anos, já tenho que me acostumar com um corpo mais gordo mesmo. Então, assim, a própria mulher, ela tem o desejo de emagrecer, mas ao mesmo tempo, ela vem com uma questão da sociedade, embutido no subconsciente dela. A sociedade traz, tu já tem 50 anos, tu é uma mulher mais velha, não precisa emagrecer, não precisa mais se cuidar. Então ela traz aquilo na cabeça dela e ela mesma responde sobre o sonho dela. Então ela fala, eu quero emagrecer porque eu quero perder essa gordura, o vestido não fica bem no meu corpo, a calça não fica bem no meu corpo, eu não gosto. E ela mesma fala na consulta, mas eu já estou com 50 anos e não preciso mais me cuidar mesmo, né? Já foi o tempo. Ela inibe o sonho dela. Então isso é uma forma de... O desejo está ali, o sonho está ali de querer ser mais magra na menopausa. E ela se culpa por causa disso. Mas é inconsciente, porque isso está na sociedade. A sociedade que fala para a mulher isso. E tá lá, dentro do subconsciente da mulher e ela assume aquilo para ela. E aí ela fala, não precisa mais, aos 50 tá bom. Só que ela vai guardando aquela frustração dentro dela. E isso vai afetar onde? A libido. Porque na hora que ela tá com a pessoa... com relacionamento com a pessoa dela, o que acontece ali? Acontece que às vezes ela tem vergonha de tirar a roupa, ela tem vergonha de mostrar o corpo para a pessoa, ela se inibe na hora da relação sexual porque ela tem vergonha do corpo, mas ela queria emagrecer, só que a cabeça dela diz que ela tinha 50, não precisa mais. Vocês viram como é complexo? Por isso que quando eu trabalho com a mulher no climatério e na menopausa, eu olho toda a mulher. Não é só alimentação. Alimentação, é um pedacinho. Como é que você está com o seu corpo? Como é que você está com a autoestima? Como é que está a sua sexualidade? Como é que está a sua alimentação? Como é que está a sua atividade física? Como é que está a sua espiritualidade? Como é que estão os seus cuidados com a sua pele? Como é que está a sua vagina? É tudo isso que é feito numa consulta, pelo menos a minha, né? Com um tratamento natural. O tratamento natural, ele olha, pelo menos o meu, tô falando de mim, tá? Ele olha para você com um olhar humanizado. Você não é um pedaço de carne na minha frente. Você é uma mulher com uma história que tem várias coisas para dividir comigo que eu posso ajudar você. Essa é a diferença. Mesmo que você faça terapia de reposição hormonal, às vezes tu não consegue resolver tudo que eu tô falando aqui. Às vezes tu resolve os sintomas da menopausa e o resto. Como é que tá o resto? Como é que tá o emocional? Como é que tá o peso? Como é que tá a autoestima? Como é que tá a tua pele? Como é que tá teu intestino? E a tua inflamação? Como é que tá a inflamação corporal? Isso a reposição não trata? Isso é estilo de vida, é alimentação, é desinflamação. Então, climatério é a fase de tratamento, é a fase que vocês devem começar a tratar, para ali na frente, quando estiver na menopausa, não sofrer. A minha alimentação é muito boa, mas o que me deixou engordar mesmo foi o remédio para convulsões. Sim, esses remédios para convulsões, eles são bem fortes mesmo, Jane. Eles colaboram para o aumento de peso, né? Tem vários estudos, Jane. Eu não sei se tu está acompanhando, mas tem vários estudos sobre o canabidiol para convulsão. Você já olhou sobre isso aí? Porque se ele te ajudar para convulsão, tu não vai mais precisar usar essas medicações muito fortes que acabam te ajudando no ganho de peso, tá? Existe uma sede médica, né? Um Instagram médico só sobre isso, o canabidiol na saúde, na convulsão, no Alzheimer. E se você precisar de informação, me passa uma mensagem no privado que eu te passo o Instagram deles, para tu conversar com eles e ver se eles podem te ajudar. É um Instagram de médicos que trabalham só com essa substância e a convulsão, ela também é tratada com canabidiol e aí você não vai ter esses efeitos colaterais, tá bom? Oi, Miriam, sempre presente nas lives. Meninas, vocês querem fazer alguma pergunta? Aproveitem que eu estou aqui.
Eu não menstruo mais de 7 anos, já tá na menopausa. Uhum. Bom dia, Paulo. Tenho 48 anos e o estresse me engordou muito. Sim, estresse, gente. O estresse desregula o centro do apetite. O estresse, ele desencadeia vontade de comer mais. Às vezes é gordura, às vezes é sal, carboidrato. Desregula toda a alimentação. E quando a gente está ali no climatério e menopausa, a gente tem tendência a ficar estressadas, mais irritadas pela oscilação hormonal, né? Então, por isso que eu falo da meditação, do yoga, do centramento, de trazer o olhar para fora. Quando gente, esse colar aqui, eu adoro ele, né? Ele tem a cor assim do mar do Caribe, mar da Grécia. Combina com a blusa, ó, ficou bonito, né? Mas ele tá virando toda hora. Não sei o que aconteceu com esse pingente que ele tá virando. Ficou bonitinho de novo. Então, o que acontece? É importante que a gente traga esse olhar para dentro. Quando a gente olha muito para fora, tá? Olha muito para fora, o que acontece? A gente perde a noção do que está passando aqui dentro. A gente se preocupa demais com o trabalho, com os outros, com as situações, com o governo, com o país, com o meu colega de trabalho, com os meus filhos, com os meus pais, com todo o olhar está para fora e você não coloca o olhar para dentro. E quando você não coloca o olhar para dentro, o teu ser interno, as tuas emoções, a tua mente, o teu espírito, a alma, teu ser interno fica agitado, fica nervoso, porque ele precisa também de calma, de paz e atenção. Por isso que a meditação, a oração, o silêncio, você com você no seu cantinho, vai te trazer redução de vários hormônios do estresse. Eu sei que quando a gente está estressada, ansiosa, é difícil, né? Mas sabe o que eu faço quando eu não consigo meditar sozinha? Eu coloco músicas de meditação, músicas de yoga, músicas de rio, de cachoeira, de mar, músicas que conectam a minha mente com a natureza. E aí a agitação mental, ela vai diminuindo e eu vou entrando de novo no eixo, vou acalmando até conseguir meditar, ou orar, ou ficar em silêncio, né? Então, a meditação, ela é muito importante, tá? Para convulsão. Então, tudo isso vai ajudar. Muito bem. Então, para fechar a nossa live, quero dizer para vocês que se vocês têm mais de 40 anos, vamos olhar esse climatério com carinho, vamos ver o que pode melhorar aí, vamos dar uma olhadinha o que está acontecendo no teu comportamento, na tua libido, no teu corpo, no teu humor, no teu apetite, no teu sono, para ver se já começa a fazer aí uma modulação da alimentação, dos seus hormônios, para você viver melhor esses anos que antecedem aí a menopausa, porque depois que entra na menopausa, meninas, os hormônios eles oscilam menos, ele fica mais estável, só que tu pode levar os sintomas para lá, e aí, quem é que quer viver mais 30, 40, 50 anos com sintoma? Ninguém, né? E muito menos viver caladinha fingindo que não tem, também não é por aí a história, tá bom, amadas? Então, a live de hoje foi sobre climatério, lembrando que os sintomas podem ser físicos e emocionais. Os físicos podem ser desde libido, alteração do sono, cansaço, fadiga, indisposição, estresse, irritabilidade, mas também pode ser alteração da menstruação, mais dores, mais sangue, menos sangue, pode afetar a digestão, barriga mais inchada, azia, refluxo, dores de cabeça, acordar de madrugada, dificuldade para dormir, acordar com a sensação que não dormiu, tudo isso pode estar relacionado a alterações do climatério em mulheres mais 40.
E outro ponto importante relacionado à autoestima, aumento de peso, redução de massa muscular e aumento de gordura corporal. E tudo isso pode ser modificado? Pode. Que eu já passei por essa fase, eu tive que aprender como fazer com ela para não sofrer com tudo isso que estava acontecendo. Então eu consigo ajudar você e passar para você também. Então, meninas, se cuidem. Salve a live aí também para vocês, encaminhe para as amigas. E quem tá aí com mais 40, hora de se cuidar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixar uma pergunta final?